Olá, alunos do segundo ano. Aqui é Milene, professora de matemática. Vou passar para vocês algumas orientações da terceira semana do PET 1. Nós vamos ver a progressão aritmética, progressão geométrica e matemática financeira. Lembrando que todo o conteúdo do PET 1 é uma revisão, ok? Então, olha aí. Progressão aritmética é uma sequência numérica em que o próximo elemento da sequência é o número anterior somado a uma constante R chamada de razão. Então, o primeiro exemplo aí eu tenho uma sequência 1, 5, 9, 13, 17. Então, eu tenho aqui 5 termos, onde o meu primeiro termo é o número 1, então eu vou colocar A1, significa primeiro termo. Então, o meu A1 é igual a 1, o A2 igual a 5, A3, A4 e A5. Você pode observar que esse R significa razão. Essa razão é o que? 1 mais 4, 5, mais 4, 9, mais 4, 13, mais 4, 17. Então, esse R é a minha razão, ele é que somado ao termo anterior, eu acho o próximo. Percebo também que essa PA, ela é crescente e ela é infinita, porque eu não tenho o último termo. Eu sei que eu consigo até achar os próximos termos somando com o número 4, que é uma razão, ok? No segundo exemplo, eu tenho 0, 2, 4, 6, aí passa alguns e vou até o último termo, que é qual termo? 20. Eu sei que o meu primeiro termo é o 0 e percebo também que a minha razão é 2, porque essa sequência está de 2 em 2, ó, 0 mais 2, 2, mais 2, 4, mais 2, 6. Se eu quiser achar o próximo, ó, 6 mais 2, 8, mais 2, 10, até chegar no 20. Então, é uma PA crescente e ela é finita, porque eu sei qual é o meu último termo, que é o 20. Então, ele pede aqui nesse exemplo, encontre os 5 primeiros termos de uma PA. Ele já disse que é uma PA, então eu tenho uma sequência, vou ter uma razão, sabendo que o primeiro termo é A1 e a razão é 5. Então, nossa sequência será, ó, o primeiro termo é o 2, então vou colocar o 2. A razão é 5, então 2 mais 5, 7. 7 mais 5, 12, 12 mais 5, 17, mais 5, 22. Então, está aí a nossa progressão aritmética de 5 termos. Temos o seguinte termo geral, é a nossa fórmula. Qual que é a nossa fórmula? AN é igual a A1 mais N menos 1 vezes a razão, onde AN é o termo geral, A1 é o primeiro termo, que eu já disse, o N é o número de termos, ou seja, quantos termos tem essa sequência, e o R é a razão. Ele pede para achar o quê? Qual o 12º termo da PA, onde A1 é igual a 1 e a razão é igual a 5. Então, através dessa fórmula aqui, eu consigo achar o AN, o A1, o N e a razão. Aqui no caso, ele pede o 12º termo. Então, vai ficar assim, ó. O AN é igual a quê? O A12, que é o que ele quer que procura, ó, 12º termo. O A1, ele já falou que vale 1, a razão vale 5 e N é o número de termos. Quem é que está no lugar do N aqui, ó? O 12, então nosso N vale 12. Usando a fórmula, a N é igual a A1 mais N menos 1 vezes a razão. No lugar do AN eu vou colocar A12, que é o termo que nós vamos procurar. Então, A12 é igual a 1 mais 12 menos 1 vezes 5. Só estou substituindo as informações que já nos foi dada no enunciado. Então, A12 é igual a 1 mais, primeiro eu resolvo parênteses, 12 menos 1, 11 vezes 5. A12 é igual, tem uma adição e uma multiplicação, resolva a multiplicação primeiro. Então, 1 mais 11 vezes 5, 55.
11 mais 55, 56. Então, o nosso 12º termo é igual a 56. Aí vem a progressão geométrica. Na progressão aritmética, a gente faz somar. Lembra que a gente soma? Que eu expliquei aqui, ó. Deixa eu voltar um pouquinho. A gente somou, ó, 1 mais 4, 5 mais 4, 9. A gente faz somar. Já na progressão geométrica, a gente faz multiplicar. O nosso termo geral é esse aqui, ó. Espera aí que tem um exemplo. Vamos aqui o exemplo. Eu tenho um exemplo. 2, 4, 8, 16 e 32. Qual é o nosso primeiro termo? 2. A razão aqui ele coloca como o quê? Lá na PA é um R, aqui a nossa razão é representada pela letra Q. A razão é 2, então eu vou multiplicar, ó, 2 vezes 2, 4, 4 vezes 2, 8, 8 vezes 2, 16, 16 vezes 2, 32. Então eu fiz na progressão geométrica, eu faço multiplicar, ok? O termo geral, a nossa fórmula para achar qualquer desses termos é esse aqui, ó. A n, que é o termo geral, é igual a 1 vezes a razão elevado a n mais 1. Um exemplo, construa uma PG sabendo que o primeiro termo é 1 e a sua razão é 3 e possui 4 termos. Então, o primeiro termo é 1, falou que a razão é 3, então é só fazer 1 vezes 3, 3 vezes 3, 9, 9 vezes 3, 27. Então, tá aí, ó, uma PA crescente e finita. Temos 4 termos, ok? Depois, então, vem a matemática financeira. Olha aqui a nossa matemática financeira. Juros é igual a capital vezes a taxa vezes o tempo. Então, J, juros, C, capital, T, tempo, montante. O que é o montante? É tudo que eu tenho no final de toda a minha aplicação. Para eu descobrir o montante, eu vou juntar o capital que eu tenho lá no início, mais os juros que eu adquiri durante o tempo da operação. Olha o exemplo. Qual o montante gerado pelo capital de R$600? Então, nós temos um capital de R$600. Ele foi aplicado a uma taxa de 1,2%. Essa taxa eu sempre divido por 100, porque é por cento, então vai ser 1,2 dividido por 100. O tempo da duração, ou o tempo da aplicação é de 10 meses. Ele quer saber qual foi o montante. Então, olha aí, os dados. Eu não tenho montante, ele quer saber. Eu não tenho juros, mas eu tenho o capital, que é 600. A taxa, que eu dividindo vai dar 0,012. E o tempo dessa aplicação é de 10 meses. Jogou na fórmula do juros. Então, juros é igual capital 600 vezes a taxa 0,012 vezes o tempo que é 10. Multiplicando isso aqui tudo, eu vou receber quantos de juros? R$72. Ele quer saber os juros? Não, ele quer o montante no final da aplicação. Então, a fórmula para achar o montante é capital mais juro. Capital 600, juros 72. Então, montante de R$672. Então, é isso, pessoal. A terceira semana está bem tranquila. Progressão aritmética, progressão geométrica e matemática financeira. Ok? Até a próxima. Fiquem com Deus. Beijo.